como era a vida para os romanos no reino dos ostrogodos, basicamente no estado sucessor do falecido Império Romano do Ocidente, os romanos realmente foram subjugados por brutos bárbaros, como foi retratado às vezes mais tarde. Eles estavam sofrendo o jugo de seus novos senhores germânicos, e a vida no início dos anos 500 na Itália era miserável para eles. Ou a vida para o romano médio era realmente surpreendentemente boa neste novo reino gótico, que pelo menos no papel ainda fazia parte do grande Império Romano. E como viviam os góticos? Misturavam-se com os romanos? Como podemos imaginar a troca entre esses dois grupos de pessoas? Essas são perguntas fascinantes que esperamos poder responder neste vídeo. Como era a vida dos romanos no reino ostrogodo, sucessor do extinto Império Romano do Ocidente? Até pouco tempo atrás, a visão predominante entre os historiadores era de que a vida do romano médio decaiu muito quando o Império Romano do Ocidente caiu. Isso se baseava principalmente na famosa obra do historiador inglês do final do século XVIII, Edward Gibbon, que em seu volume revolucionário de livros, A Decadência e Queda do Império Romano, pintou o quadro dessa queda do Império Romano em 476 d.C. No entanto, agora sabemos que essa imagem da queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. foi uma invenção posterior do historiador romano oriental Marcelino Comus, que apresentou essa visão pela primeira vez no final dos anos 510. Isso foi, claro, para justificar uma guerra iminente contra as provas ocidentais perdidas do antigo Império Romano, uma guerra que o Império Romano do Oriente já estava ponderando naquela época, e que de fato colocaria em movimento nos anos 530, uma guerra que de fato acabaria com os reinos vândalo e ostrogótico de uma vez por todas. Na realidade, como já exploramos em alguns vídeos neste canal, essa visão está ultrapassada, e certamente é surpreendente para muitas pessoas o quão pouco a vida realmente mudou para o romano médio nesses estados sucessores germânicos do final do Império Romano do Ocidente. Quando Odoacer assumiu o poder na Itália, é surpreendente que ele tenha deixado todas as instituições romanas completamente intactas. O aparato governamental romano foi apenas assumido, e todos os cargos civis e administrativos do antigo Império Romano do Ocidente foram mantidos inalterados. Até as próprias cidades não mudaram em nada. Pelo contrário, poderíamos até dizer que muitas cidades, como Roma, experimentaram um momento melhor nos novos estados sucessores germânicos, como fizeram no final do Império Romano do Ocidente. Roma, por exemplo, foi saqueada 3 vezes no final do Império Romano do Ocidente em 410, 455 e 472 d.C. Mas sob o governo de Odoacer, e mais tarde no Reino Ostrogótico, Roma não foi saqueada por mais de 60 anos. Na verdade, surpreendentemente, se você estivesse visitando Roma no ano 500 d.C., no início do Reino Ostrogótico, a cidade provavelmente pareceria melhor conservada do que no final do Império Romano do Ocidente, por exemplo, no ano 473 d.C. Isso ocorre porque os 3 saques certamente danificaram a cidade em partes e causaram um êxodo em massa da população romana. Porém, quando a paz e estabilidade voltaram aos romanos, a cidade se recuperou notavelmente. Muitos edifícios, até mesmo os antigos templos greco-romanos e outros edifícios pagãos, foram mantidos e reparados, e Teodorico, o rei ostrogodo, até mesmo incumbiu os vigílias de encontrar qualquer malfeitor nos edifícios de Roma, e um imposto foi destinado para o reparo desses edifícios. É, portanto, contraintuitivo que Roma estivesse em melhor forma no ano 500, do que no ano 473 d.C., quando o Império Romano do Ocidente ainda existia oficialmente. O mesmo também é verdade para outras cidades romanas, como Ravenna ou Mediolanum no norte ou Neápolis no sul. Ravenna foi significativamente aprimorada com novos edifícios. Projetos de construção impressionantes foram iniciados, como o Palácio de Teodorico ou a magnífica Busca de San Vitale, cujas estruturas não mostram absolutamente nenhuma diferença no estilo arquitetônico ou na habilidade artesanal em comparação com os edifícios do final do Império Romano Ocidental. Ravenna deve ter sido tão impressionante em 500 d.C. quanto em 450 d.C. Essa noção de que com a queda do Império Romano do Ocidente, a cidade de repente começou a declinar, é muito errada e muito ultrapassada. Mas e a vida dos próprios romanos? Bem, para o cidadão romano médio, praticamente nada mudou após 476 d.C., quando Odoacer assumiu
E novamente nada mudou quando Teodorico assumiu em 493 d.C. e o reino dos ostrogodos foi estabelecido na Itália. Para o comerciante romano médio ou artesão ou trabalhador em geral, ou para o escravo médio, ou para a mulher romana média, nada mudou na transição do final do Império Romano do Ocidente para o reino dos ostrogodos. Na verdade, a população da Itália desfrutou de maior paz e estabilidade do que tinham no início, a meados dos anos 400. Os ataques vândalos nas costas marítimas cessaram. As incursões bárbaras regulares na Itália e o saque e pilhagem de muitas cidades não existiam mais. O comércio, especialmente com o Império Romano do Oriente, continuava forte. Certamente deve ter sido um momento melhor para um comerciante ou um negociante de mercadorias de qualquer tipo, vivendo em Roma ou Ostia em 500 d.C., do que alguém com a mesma profissão por volta de 450 d.C. Em 450 d.C., um comerciante trocando bens entre Roma e Istambul estaria constantemente temendo os piratas vândalos. No entanto, em 500 d.C., devido aos tratados inteligentes e à diplomacia de Teodorico com os outros reinos germânicos, o perigo era quase inexistente. Isso realmente até impulsionou o comércio, e podemos certamente supor que muitos romanos tiveram uma vida melhor em 500 d.C. do que tinham em 450 d.C., quando o Império Ocidental estava em guerra basicamente em todos os lugares. Se você, assim como eu, é um entusiasta de Roma e provavelmente se está vendo este vídeo, pode se interessar pelos anéis e acessórios romanos incríveis que a loja Senatus Populusque Romanus produz. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é um material artesanal de qualidade superior. Não há presente melhor para você, ou para um conhecido fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vá e confira a variedade deles, é realmente incrível. Então, de volta ao reino astrogótico de Teodorico. Também deve ser notado que, formalmente, este reino astrogótico ainda fazia parte do Império Romano. Teodorico era, pelo menos no papel, um súdito do único imperador romano em Istambul, e por isso ele na verdade não podia emitir novas leis por si mesmo, mas só podia fazê-lo com o consentimento do imperador. No entanto, a população da Itália via Teodorico realmente como um imperador romano ocidental, e ele realizava jogos no Coliseu ou no Circo Máximo, exatamente como os antigos imperadores romanos, e por isso, ele também era considerado como tal pela população romana. O que importava para eles, se havia um imperador ou um rei sentado em Ravenna, os godos realmente não se misturavam com a população romana. Eles se estabeleceram principalmente no norte da Itália. Então um romano médio vivendo no centro-sul da Itália raramente veria um gótico. Somente os nortistas romanos interagiam pacificamente com eles. Os góticos tinham suas próprias leis. Enquanto os romanos eram regidos pelas antigas leis do Império Romano Ocidental, nada havia mudado lá. Então, para a maior parte da população romana da Itália, não importava se a Itália era governada pelos góticos ou pelos romanos. Agora, claro, podemos supor que deve ter havido conflitos entre ostrogodos e romanos de vez em quando. No entanto, a maioria desses casos poderia ser resolvida pelo eficaz sistema de justiça do início do reino ostrogótico, onde os infratores eram punidos de acordo com a lei gótica ou romana. Mas como os godos normalmente se mantinham por si mesmos, e os romanos também se mantinham por si mesmos, a vida era principalmente pacífica entre os godos e os romanos nas cidades do norte da Itália, Mediolano, Pavia, Placência, Ravenna e outras. No entanto, podemos supor que os godos e os romanos teriam se misturado mais à medida que o tempo passava. Mas o reino ostrogótico não durou tempo suficiente para descobrirmos como isso poderia ter parecido. Podemos buscar pistas no reino visigótico. Este reino gótico ocidental, na verdade, sobreviveu até 720 d.C. e foi, portanto, um dos reinos germânicos mais longevos da paisagem europeia pós-romana ocidental. E lá, os romanos e visigodos se misturaram ao longo desses 300 anos a tal ponto que, quando o califado muçulmano então conquistou seu reino, não era mais possível fazer distinção entre góticos e romanos,
eles realmente se tornaram um só povo. É possível imaginar que isso poderia ter ocorrido antes ou depois no reino ostrogótico da Itália. Fascinantemente, embora os góticos fossem em sua maior parte cristãos arianos, eles eram muito tolerantes em questões religiosas. O rei gótico Teodorico deixou os romanos governarem seus assuntos religiosos internos como achassem melhor, e foi tolerante com os cristãos calcedonianos, que compunham a maior parte da população romana. Naquela época, raramente havia adoradores da antiga fé greco-romana, e se houvesse, certamente mantinham isso para si e fingiam abertamente ser cristãos. Certamente tinham mais a temer de seus companheiros cristãos calcedonianos do que dos godos arianos, que eram surpreendentemente tolerantes em termos religiosos. Mesmo sendo um soldado, na maior parte provavelmente era uma experiência mais agradável no reino gótico do que nos últimos anos do Império Romano do Ocidente, exceto, claro, pelos últimos anos do reino ostrogótico nas guerras góticas, que devem ter sido absolutamente brutais. Mas quando Teodorico ainda vivia, até mesmo os romanos se juntaram ao exército gótico, e as guarnições das cidades eram frequentemente compostas por soldados góticos e romanos misturados. Disse que o aristocrata romano Cipriano até instruiu seus filhos em Web Muse e os ensinou na língua gótica. O conhecimento da língua gótica certamente era muito benéfico para uma carreira militar ou uma carreira na corte de Teodorico. No entanto, quanto maior o posto do comandante militar, maior a probabilidade de ele ser um ostrogodo. Mas mesmo assim, um romano poderia de fato adotar a identidade de um gótico e era aceito nas fileiras dos comandantes góticos. Mas isso deve ter sido a exceção, porque simplesmente não havia tempo suficiente para a mistura dos dois povos. Mas mesmo assim, é interessante que até mesmo em assuntos militares, os ostrogodos e romanos conseguiram coexistir de uma maneira principalmente pacífica. Se o exército ainda estava organizado em unidades comitatenses e limitanei não se sabe, mas como os godos foram por muito tempo foederati do império, podemos supor que certamente também foram romanizados em relação às suas armas e armaduras, pelo menos até certo ponto. Então, um romano servindo no exército gótico pode ter tido uma vida mais longa do que seu azarado contraparte, servindo nos anos caóticos de 450 no Império Romano do Ocidente. Antes do início das guerras góticas, quase nenhuma batalha foi travada no reino de Teodorico. E, curiosamente, Teodorico até chamava os estrangeiros, então o povo germânico das nações circundantes, de bárbaros, no verdadeiro estilo antigo romano. Então, ficamos surpresos ao descobrir que a vida para o romano médio, que não fazia parte da elite romana, provavelmente era melhor em 500 ou 520 d.C. do que em 450 ou 470 d.C., e que em alguns casos, já poderíamos testemunhar as linhas entre romanos e góticos se desfazendo, e certamente também podemos imaginar um gótico se casando com uma mulher romana, algo que teria acontecido cada vez mais frequentemente se este reino tivesse tido tempo suficiente para se desenvolver mais. Mas e a elite romana? Aristocratas ricos, proprietários de terras e senadores ou cônsules? A vida para eles também era melhor no reino de Teodorico? Às vezes é falsamente dito, e isso vem de Procópio de Cesareia, que pegou a propaganda antigótica de Marcelino Comus do Império Romano do Oriente, que os godos receberam 1/3 de todas as terras na Itália, o que significa que as propriedades de cada terceiro rico proprietário de terras romano foram confiscadas e dadas aos godos. Agora sabemos que isso é principalmente propaganda do Império Romano do Oriente. Na realidade, isso deve ser entendido como 1/3 do imposto coletado dos cidadãos romanos, indo diretamente para a manutenção do exército gótico. Portanto, o pagamento dos soldados era composto por 33% da receita tributária romana, o que ainda é um tanto moderado, se compararmos isso com a alta manutenção durante o Império Romano, que às vezes chegava a 50% da receita tributária, ou até mais, indo diretamente para o exército. Portanto, os ricos proprietários de terras romanos não foram desapropriados e suas propriedades não foram tomadas pelos góticos. Na verdade, na grande maioria dos casos, eles foram deixados em paz, mas apenas tiveram que contribuir com 1/3 do imposto coletado para a manutenção do exército, algo que certamente não era novo para eles e que conheciam muito bem do antigo Império Romano. Mas a situação para os políticos romanos era certamente mais mista. O Senado de Roma continuou inalterado sob Teodorico, como havia no Império Romano do Ocidente.
Na verdade, os senadores romanos tinham ainda mais poder agora do que tinham quando os imperadores ainda governavam no Ocidente. Infelizmente para alguns deles, isso era mais uma maldição do que uma bênção. Eles tinham que constantemente caminhar na corda bamba entre a política romana, austro-gótica e romana oriental. Os 3 estadistas romanos mais famosos daquela época foram sem dúvida Cassiodorus, Boétius e Symmachus. Anícios Magnus Severinus Boétius era membro da ilustre Casa dos Anicii, uma casa que gerou 2 imperadores romanos ocidentais tardios, Petronius Maximus e Olíbrios. Boétius nasceu em 480, tornou-se senador aos 25 anos e cônsul aos 33 anos. Seu sogro era Quintus Aurelius Memmius Symmachus, da também ilustre casa aristocrática romana dos Symmachii. Symmachus foi prefeito urbano de Roma de 476 a 490 e um cônsul em 485, e patrício em 510, e chegou a ser caput senatus em um ponto, chefe do Senado. Tanto Boétius quanto Symmachus tiveram frequentes negociações com um rei gótico e mantiveram boas relações com ele por muito tempo. Mas então, em 523, Boétius foi preso por acusações de traição e executado 1 ano depois, assim como seu sogro Symmachus, pouco tempo depois. E ele também foi executado em 526. E agora vemos que, especialmente nos últimos anos do reinado de Teodorico, certamente era perigoso ser um estadista romano, tendo constantemente que caminhar na linha tênue entre a política gótica e as intrigas romanas ocidentais e orientais. Alguns senadores naqueles dias queriam ver o antigo Império Romano do Ocidente restaurado e, por isso, conspiraram secretamente com o imperador em Istambul, o que deixou Teodorico bastante paranoico em seus últimos anos. Quando Boécio defendeu o ex-cônsul Albinus contra acusações de conspirar com o imperador Justino, alguns interpretaram isso como um sinal de traição. O estadista romano Cupriano acusou Boécio de conspirar contra Teodorico, e assim, Boécio caiu em desgraça com o rei. A execução do nobre Boécio e de seu também nobre sogro Symmachus é certamente uma mancha negra no governo de Teodorico, que era justo. E este incidente certamente deu origem ao sentimento antigótico que estava crescendo constantemente no Império Romano do Oriente, que em seus olhos justificava ainda mais uma guerra para conquistar o reino austro-gótico, já que tais execuções brutais realmente pareciam bárbaras, aos observadores de Istambul. Flávius Magnus Aurelius Cassiodorus senador, no entanto, de alguma forma conseguiu caminhar nesta corda bamba perigosa melhor do que seus colegas Boécio e Symmachus, e ele sobreviveu ao reinado de Teodorico. Cassiodorus é conhecido por suas descrições vivas de Roma naqueles dias, sobre as quais falei em detalhes neste vídeo aqui. Cassiodorus foi cônsul em 514 e magister officiorum sob Teodorico, e o sucessor de Teodorico, Atalarico. Quando as guerras góticas começaram, Cassiodorus se refugiou em Istambul, onde viveu por pelo menos cerca de 20 anos. Disse que mais tarde ele fundou o mosteiro em Vivarium, na Calábria, onde ficou até morrer na idade bastante incrível de 92 ou 93 anos. Podemos assim ver que a vida no reino austro-gótico não era melhor para todos os romanos. Mas por outro lado, também se pode argumentar que ser senador era certamente sempre perigoso. E sabemos quantos senadores foram injustamente condenados à morte pelos antigos imperadores romanos, como Domiciano ou Cômodo. Mas para o romano comum, ficamos de fato bastante surpresos ao descobrir que a vida para eles era muitas vezes melhor no reino austro-gótico do que nas últimas décadas caóticas e brutais do Império Romano Ocidental. Para o trabalhador romano médio, mulher ou escravo, a vida realmente se tornou melhor após 476 d.C., e a expectativa de vida provavelmente era maior no reino de Teodorico do que no final do Império Romano Ocidental. Exceto, é claro, se você fosse um senador, então, como a triste história de Boécio e Símaco nos mostra, você tinha que ter muito cuidado. Mas ainda assim, paradoxalmente, verifica-se que a vida do romano médio era melhor após a chamada queda do Império Romano do que era antes. Por favor, curta e se inscreva para não perder vídeos futuros sobre o fascinante fim do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Alma Invicta Sebastião Balesteros.
Muito obrigado, Sebastião Balesteros, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Eu realmente aprecio muito isso. É graças a incríveis apoiadores como você que este canal é possível. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu realmente quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigos. Para aprender como Roma era no reinado de Teodorico, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender sobre como deve ter sido e é aos banhos durante o reino de Teodorico, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana. Gratias tibiago e benevalete.